Boa noite, pessoal. Tudo bem? Cheguem aí, vamos chegando para começar mais uma live. Mais uma não, a primeira. Essa live que é um projeto novo aqui. A ideia dessa live é falar um pouco mais dessas lives, né? É falar um pouco mais sobre educação. A ideia é falar sobre hoje, sobre educação e criatividade. E para isso eu convidei uma pessoa muito querida, que eu amo muito, que é o professor Davi. Ele deve estar chegando daqui a pouco. Oi, Angélica, tudo bem? Olá, sejam todos bem-vindos. Oi, Lolo. Daqui a pouco o Davi chega e a gente começa a nossa live. Estou muito feliz, muito emocionada, muitas coisas preparadas aqui para conversar com o Davi. Tô um pouco torta aqui, né, gente? E agora tá ótimo. Muito bem, vamos só esperar o Davi chegar então e começamos a live. Tá bom, gente? Dá para ouvir bem? Dá para ver? Tá tudo certo? Nós vamos começar daqui a pouco então, só esperando o Davi entrar. Essa vai ser uma live muito especial, porque, enfim, Davi e eu trabalhamos juntos há muito tempo, a gente tem bastante coisa para conversar, muitos assuntos que eu acho que podem ser muito interessantes. Muitos assuntos que eu acho que podem ser bem interessantes para a gente conversar um pouco sobre educação, sobre criatividade, sobre como se manter criativo. Olá! Muito bom ver vocês todos chegando. Davi já enviou uma solicitação aqui. Deixa eu adicioná-lo. Momento. Pessoal, quem tiver perguntas, fique muito à vontade para fazer. Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas, tá? Oi, Raquel, Davi! maravilhosa! Que alegria estar aqui contigo! Que tudo! Grande dia! Eu me coloquei todo elegante para você porque você merece. Ah, que maravilhoso! Sempre, luxo e sofisticação sempre. Sofisticação sempre. Esse é o lema. Muito bem, Dá. Então o pessoal tá entrando aí, já tem alguns alunos nossos que eu já tô Eu vendo. vi, eu vi o Vitor, o pessoal todo. Ai, que alegria, que nervoso, gente. Para, amiga, tá tudo certo, não se preocupa. Vamos então começar. Eu deixo eu apresentar para quem não conhece o Davi. Eu até fiz uma colinha aqui para não me confundir. Então, Ai, o Davi, ele é artista, ele é escritor, ele é professor, ele trabalha inspirando o poder criativo nas pessoas que estão em volta dele. Ele também tem uma formação acadêmica, é formado, ele é mestre em performance art pela Unirio e é doutorando em artes cênicas. É isso, Davi? isso, exato, pela Muito bem. URGS. Pela URGS, excelente. Já trabalhou na Argentina, no Chile, teve trabalho exposto nos Estados Unidos, na França. Uma pessoa assim, multitudo, e que é uma super inspiração para mim, principalmente quando a gente tem que pensar em criatividade, né? Como que eu posso ter uma vida mais criativa e principalmente, né, já que essas lives são voltadas para professores, como os professores podem ter uma vida mais criativa e como isso interfere no trabalho deles. Antes de qualquer coisa, Davi, queria que você me falasse para a gente começar o que que te levou para a educação e o que é ser professor para você. Ó, primeiramente, queria agradecer imensamente por essas palavras maravilhosas da Raquel. A Raquel é uma pessoa que eu tenho extremo carinho, a gente trabalha juntos tem uns anos e a gente tem uma empatia, um nível de empatia muito forte, que é uma conexão que quando a gente gera com pessoas, eu chamo isso de química, uma química afetiva. Então eu tenho uma química afetiva muito forte pela Raquel, é uma grande honra estar aqui, contribuindo também com vocês, trazendo um pouco das minhas reflexões e pensamentos. Sobre a questão da educação, desde cedo, acho Uhum, que não sei se. Ah, tá. tá É que ficou ótimo. aqui girando.
Meu pai, ele é professor da UERJ, né, da estadual. Então, desde pequeno, o meu pai me levava e eu ficava no canto ali do fundo da sala dele assistindo meu pai dando aula. E acho que aquilo, de alguma maneira, foi estimulando esse meu prazer pela questão da educação. E depois, ao longo da vida, né, eu sempre gostei de aprender coisas novas. Eu sempre digo que eu sou um profissional do aprendizado, assim, porque eu estou sempre querendo aprender algo novo. Seja numa padaria, numa rua, num supermercado, eu estou sempre ali querendo saber qual é o produto novo que criaram, como criaram isso, como se come isso, como se faz. Então, eu gosto dessa coisa de viver experiências. Eu queria trazer para a gente hoje esse conceito de experiência. Trouxe até alguns pensadores para estarem dialogando com a gente aqui. Então, para mim, a educação ela sempre foi um campo de ampliar os nossos repertórios de mundo, nossos conhecimentos. A minha faculdade, na verdade, não teve nenhuma relação direta com a educação. Eu me formei em artes cênicas, direção teatral. E aí, quando eu terminei a faculdade, por várias questões do destino, que eu chamo desses chamados, né, que a gente é tocado e convidado a se abrir para possibilidades, eu fui convidado para dar aula. Quer dizer, um lugar eu fiz um concurso e passei numa fundação cultural. E o outro lugar era o TEAR, que é o Instituto de Pontão de Arte e Cultura TEAR, no Rio de Janeiro, que hoje está fazendo 40 anos, considerado um grande instituto de arte e educação do Brasil. Porventura, essas duas instituições, eu comecei a trabalhar nelas ao mesmo tempo. Sem ter licenciatura, não precisava, porque eram instituições de ensino não formal. Grande parte da minha vida eu trabalhei no que se chama de ensino não formal. E depois eu também comecei a trabalhar nos ensinos formais, que seriam escolas, faculdades e tudo isso. Mas a minha primeira experiência de 2 anos foi nessa imersão do ensino não formal. Eu fui aprendendo na prática a ensinar e fui gostando e fui vendo que eu tinha jeito daquilo simplesmente porque eu me colocava de forma igual com as outras pessoas. Então essa relação de horizontalidade sempre me abriu a possibilidade de mostrar, olha, eu não preciso saber muito para ensinar. Claro que o professor precisa saber muito para ensinar, mas o aprendizado que eu tive é mais do que o conhecimento, é a disponibilidade para gerar conexão Não com o basta outro. o conteúdo, né? Tem muito Exato. mais numa sala de aula do que dominar um conteúdo, né? Exato. E a gente, nós como professores, o nosso maior espaço de aprendizado, a aprender a ensinar, é a própria sala de aula, são os nossos próprios alunos. Por isso que eu acho muito importante a gente estar sempre coletando feedback, conversando com eles, falando e assumindo essa coisa. Vamos falar sobre como está indo o caminho, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, qual a sugestão, o que vocês acham que pode melhorar. Os nossos alunos são as nossas maiores fontes de inspiração, porque são com eles que a gente consegue dialogar nesse espelho afetivo, nesse espelho pedagógico. Uma turma, um grupo de alunos, eles refletem rapidamente tudo aquilo que a gente está vivendo internamente da gente. Então, mais do que ensinar algo, é você levar para a sua sala de aula o seu desejo de querer aprender coisas novas. Por mais que você esteja ensinando aquilo durante muitos e muitos anos, sempre vai ter um desejo novo sobre aquilo que você quer aprender, alguma questão da sua vida que você quer compartilhar. Eu acho que compartilhar é uma palavra legal. O que você quer compartilhar com as pessoas agora? Qual é seu incômodo? Qual é a sua angústia? O que está te afligindo? Porque se está tudo bem, não está legal. Eu sempre falo que, assim, se você está incomodado, que bom, deixem os incômodos aflorarem em você questões, porque a gente só consegue se mover e se desconstruir como sujeito na medida em que a gente tem perguntas, porque são perguntas que trazem pra gente as ações, e as ações são as tentativas de respostas. E eu sempre falo que, ela fala que espelho afetivo, mas eu sempre brinco com essa imagem, nós somos espelhos afetivos. Então a gente espelha pro outro a própria emoção do outro, da mesma forma o aluno vai espelhar pra gente as nossas emoções do dia a dia. Por isso que eu sempre falo, entrar numa sala de aula não é entrar num lugar de 4 paredes ou um lugar aberto, se você também tiver essa prática, como eu e Raquel temos, de experimentar diversos lugares alternativos. Entrar numa sala de aula é entrar num ritual. Eu sempre brinco com a imagem de ritual, seja você uma pessoa religiosa ou não, o ritual que eu estou falando aqui é no sentido maior, é no sentido do simbólico. É quase teatral também, né, Davi? Teatral. Porque aquelas pessoas esperam de você muita coisa. Então, o professor, ele tem que ter planejado a sua aula, mesmo que seja para conseguir improvisar e desconstruir totalmente o que ele planejou. Total. Então, o planejamento, eu acho que tem a ver com essa coisa da criatividade. Porque as pessoas acham que, por exemplo, assim, eu venho da área do teatro, das artes cênicas, da performance. Muita gente acha que improvisar é você fazer qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Improvisar é você planejar, criar um campo de possibilidades, de estratégias, saber, olha, eu vou tentar isso, se não conseguir tem isso, eu posso isso também, eu tive lendo essas coisas que eu quero trazer para cá, papapá. Então você cria um campo de possibilidades para você adentrar ali como se fosse uma partida de futebol, como se fosse um templo religioso, como se fosse um parlamento político, a metáfora que cada um quiser. Mas entrar na sala de aula é adentrar um ritual, porque você vai se conectar a sua energia com as pessoas no encontro. Eu gosto muito dessa ideia da gente conectar as energias com as pessoas no encontro, porque
quando eu tô em sala de aula, seja virtual ou não, a gente já fala dessa questão, não dá, você não tem tempo de pensar em outra coisa que não seja o momento presente. Quem é É, professor, coloca aí no comentário se concorda comigo ou não. Às vezes você vai entrar antes na sala de aula, você tá triste, aconteceu alguma coisa que te magoou, ou ao contrário, você tá feliz, tá é, eufórico, mas quando você chega na sala de aula, você vai ter aquele sentimento que você vai construir ao longo daquele tempo com aquelas pessoas que estão na sua frente. é, Sejam jovenzinhos de 10, 11, 12 anos, é. adolescentes, adultos, não importa. Quando você entra na sala, você parece que restarta, não sei dizer, mas é isso, é a questão do espelho, né? Você não traz nada sozinho. Tudo é construído em par, né, Davi? Você não tem essa É. sensação? Sim, essa sensação realmente da construção compartilhada. Eu acho isso Isso. muito bonito, porque às vezes eu vejo professores exaustos e cansados e preparando 4, 6 horas uma coisa para o dia seguinte, e aí eu fico pensando, ó, falou, o professor falou, com certeza, parece que você entra em um personagem e esquece por minutos lá de fora. Exatamente, Cem por assumir cento, uma Jô, persona. concordo. Eu acho que é assumir uma persona. Quando você é professor, você assume uma persona mesmo. Aí tem o lugar do teatro que a Raquel falou. Você tem que assumir um personagem. Então, assim, se tem algo incomodando na sala de aula, você pode usar o seu lado interpretativo do humor para quebrar um gelo, ou para fingir que aquilo não aconteceu, ou para filtrar, ou para tentar mostrar para ele que você tem um outro caminho. E isso Eu, por não é exemplo, nada menos honesto, né, Davi? não, Porque às vezes as pessoas podem interpretar como a gente está nesse lugar de cenário, então tudo que na sala de aula é inventado. E não é, os sentimentos são muito não. verdadeiros, né? Eu acho que Verdadeiros. tem essa relação com o teatro justamente por isso, porque é o tempo presente. Um ator no Sim. palco não pode ficar pensando se ele tá com dor de barriga, se ele tem alguém na família doente. É claro, é um ser É. humano? É um ser humano. Mas a hora que você entra na sala de aula, você para um pouquinho de ser todas as outras coisas para ser uma coisa, né? Para ter É. uma, não sei dizer, não é uma função, mas para criar uma relação, que é essa relação sua com os estudantes, né? Com certeza. A Rafa ali, que super fofo, e prof. Davi, prof. Raquel e Andréia. Eu acho Oi! que é assumir mesmo essa persona, e como você falou, Raquel, isso é muito lindo, porque essa persona, ela tem a ver com uma performance de sinceridade. Você Isso. tá ali expondo a sua alma. Quando o professor se maqueia, eu não estou falando da maquiagem física, eu estou falando da maquiagem aquela que a gente se enche de armaduras. E quando a gente se enche de defesas de maquiagem, de armaduras, a gente impede a conexão. Então, entrar na sala de aula, a gente vai entrar com todo luxo, elegância. Eu vim aqui com você para falar, a Raquel merece o meu melhor. Botei minha roupa linda, trouxe minha canequinha da Bela e a Fera, com meu café, feito artesanalmente, tudo isso. Isso não tô falando. Isso aqui é uma coisa que a gente usa para a gente se sentir bem, para oferecer a nossa beleza. Eu sempre falo, a sofisticação é a gente conseguir oferecer o que a gente tem de mais belo para o mundo, é se preparar para o outro. Isso é uma coisa. Agora, eu digo que o professor ele tem que tirar essa maquiagem. Ele tem que entrar numa sala de aula desvestido, porque ele tem que revelar a sua alma. E quando ele tem que revelar a sua aula, ele tem que dizer para aquelas pessoas o que ele está interessado, o que está lhe incomodando. Andréia falou, você é um luxo. Nós somos, Andréia, beijo. É, a gente tem que revelar nossa alma, a gente tem que se conectar com o outro, assumir realmente essa performance. Eu, por exemplo, a Raquel sabe, brinco. A Lê, minha amiga maravilhosa. Aliás, Raquel, tem que conhecer a Lê Biá. A Lê Biá, o Gu falou, luxo e sofisticação sempre. Gu, lindo, nosso aluno maravilhoso. Márcia, maravilhosa, te amo. A Lê Biá é uma amiga maravilhosa, que você tem que conhecer depois, Raquel. Ela além de ter anos na área também do ensino não formal e do ensino formal, ela também professora do município, trabalha com a região periférica do Rio de Janeiro. Ela criou um projeto chamado Ela, que é a Escola Libertária de Artes, em que ela vai indo de van para Que as praças e legal! ministrando oficinas. Que Então, eu acho que a incrível! Lebiá, ela é um exemplo de uma nova corrente de professores que também fazem parte de você e eu, que somos pessoas que estamos experimentando possibilidades de contextos diferentes de seus aprendizados. Te amo também, Biá. Você, para mim, é citação. Davi, isso é muito interessante que você falou, porque a gente foi jogado nesse contexto novo agora, né? Acho que é Isso. muito importante fazer um recorte de que no momento nós dois trabalhamos numa escola particular, né, em que os nossos Isso. alunos, todos ou quase todos, tenham acesso à internet. A gente não parou de trabalhar, a gente continuou dando as aulas à distância, né? Não gosto de dizer virtual, porque parece que não existiu, né?
Ela É, existiu, é. ela só é à distância. E eu queria entender, Davi, dentro do seu processo criativo, como foi essa mudança do físico, que é tão importante na sua construção de sala de aula, né? Mudar de lugar, fazer as atividades ou as dinâmicas que os alunos se encostam, né? Se É. encontram fisicamente. Como Ainda mais aula de arte. exatamente, como é que a gente passa isso pro ambiente online? Como foi para Ó, você pessoalmente essa mudança? aham. Essa questão do presencial para online, para mim tem uma questão interessante, porque assim, eu trabalho numa equipe que é a agência PSK e também o Teatro Essencial da Denise Stokos, quem não conhece, é uma das maiores artistas do Brasil, é a artista que mais viajou no Brasil, fora do Brasil viajando, 33 países. Simoneide está aqui, maravilhosa, ela inclusive foi participante e aluna dos nossos treinamentos. Nós criamos, desde 2016, os primeiros treinamentos de teatro online no Brasil. Até onde a gente saiba, também o segundo no mundo, porque antes só tinha criado o Kevin Space. Então lá em 2016, a gente já estava experimentando todas essas ferramentas que as pessoas estão usando agora. Zoom, tudo isso a gente já estava usando lá. Então a gente já estava experimentando comunidades virtuais, em que a gente passava gamification, jogos para as pessoas criarem um vídeo, em que elas botavam lá e todo mundo interagia, compartilhava. Então eu sempre gostei dessa coisa da internet, desde criança, desde essa coisa da tecnologia, para mim sempre foi muito familiar. E sou grato de pertencer a esse projeto, de desde 2016 a gente ter sido pioneiro nessa área do online. O que foi para mim muito novo agora foi a questão do ensino formal online. Porque antes eu trabalhava com os cursos livres online. Então, o curso livre você tem essa possibilidade maior de experimentar coisas. Você não tem que dar uma nota, as pessoas estão ali porque elas querem. Já no formal, tem alguns desafios. Eu não gosto de dificuldades, porque a dificuldade traz uma ideia negativa. E como a gente também está trabalhando a questão da linguagem, eu gosto muito das palavras. Então, a gente tem alguns desafios, porque desafio traz pra gente o convite de experimentar e crescer e aprender juntos. Então, um dos desafios que eu acho do online no ensino formal, Simoneide falou, pô, você te ama. Aliás, Raquel, a gente está tendo presença de pessoas dos Estados Unidos, Simoneide de Boston, maravilhosa. Era o que eu Ó, esperava, amigo. É a internacionalização da educação, da criatividade. exatamente. Aliás, a Simoneide tem um trabalho lindo, que ela monta uma personagem e ela faz um programa de televisão web que é de brasileiros no exterior. Ela tem um trabalho bem legal também Que nessa área da bacana. educação. O que eu estava falando era... Ah, tá. Os desafios são assim, no ensino formal, como o nome diz, é formal. Então a gente está trabalhando no ensino onde tem pessoas que vão ter aula com a gente porque elas adoram aquela disciplina e elas vão mergulhar nas nossas propostas. E tem aquela pessoa que vai estar ali por uma, entre aspas, eu odeio essa palavra, obrigação, mas ela vai estar ali por uma questão que ela tem que cumprir, uma ementa, um currículo que faz parte da lei, não. Então acho que os desafios é a gente estimular essas pessoas que tiveram fazer essa migração radical de uma experiência. Então, o Tá. que o Davi coloca na minha cabeça? É assim, olha, eu estou lidando com uma pessoa que teve que migrar rapidamente de uma experiência para outra sem ser perguntado se ela queria. Eu não tive a Sim. permissão dela de perguntar, você topa entrar nisso? Vamos preparar. Não, foi assim, vai lá pro barco, senão o Titanic vai afundar. Foi tipo isso. E então eu estou lidando com o desafio daquele aluno, eu estou lidando com os meus próprios desafios, eu estou lidando com os desafios dos pais daqueles alunos que porventura também tiveram que trabalhar em casa e não estavam acostumados, e além de trabalhar em casa tem que também cuidar do filho e tal. Então são muitos desafios da própria instituição. Então, o que eu acho? A primeira coisa é a gente botar na cabeça que a gente não pode comparar uma experiência com a outra. Porque Perfeito. quando a gente compara, eu falo assim, ai, mas o presencial é tão legal, quando vai inventar o presencial, mas é melhor, é pior. Gente, se a gente for entrar nesses méritos de comparação, o que vai acontecer é que a gente vai criar uma série de barreiras e obstáculos. Então, o que eu coloco na minha cabeça é assim, estou vivendo uma outra experiência. Isso. Se ela é melhor ou se ela é pior, eu não sei. Eu prefiro pensar que é uma outra experiência e eu vou mergulhar nessa outra Quem experiência. sabe depois seja possível avaliar os pontos positivos e negativos, Exato. né? Mas Exato. durante a gente tem que fazer funcionar. A gente tem que fazer funcionar e a gente tem que mergulhar e entregar todo o amor como se estivesse entregando numa aula presencial, entender os desafios, entender que a experiência é outra. O que eu vejo, às vezes, de algumas escolas, não é o caso da que a gente trabalha, porque a gente trabalha numa escola, essa que a gente trabalha juntos, é uma escola muito aberta, que é o Colégio Jardim Anália Franco, uma escola muito experimental, acho que muito pra frente. Em Sim, vários sem aspectos. dúvida. O Anália Então, a é gente assim. é muito legal, é uma escola muito pra frente. Então eu acho que lá a gente não teve nenhuma dessas questões. Foi tudo rapidamente se adaptou e vamos lá. Mas o que eu vejo nas outras escolas particulares e públicas também é tentar manter o mesmo modelo. Tem escolas fazendo exame de simulado. A Bia falou, a gente está avaliando a experiência antes do viver, exatamente. O que eu estava falando aqui, por exemplo, tem escolas fazendo simulado, questão múltipla escolha. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que o aluno vai compartilhar a resposta no WhatsApp.
com outro amigo dele enquanto está fazendo a prova, é óbvio. É óbvio, porque você está impondo um modelo antigo. É desconstruir tudo. Não tem mais prova online, não tem simulado. Aliás, acho que não deveria nem ter nunca, na verdade. Mas já que tinha, aproveita esse momento para tentar entender que há outras possibilidades de avaliações mais comparativas. Mais comparativas não, mais criativas. Há outras Isso que eu ia te possibilidades de perguntar, avaliação. Davi. Como que a gente faz para migrar para esse ambiente, já que a gente já está nele, na verdade, de forma criativa? Acho que então, vamos lá, pensando em coisas bem práticas, porque uma coisa é a gente realmente pensar nesse campo da filosofia, outra coisa é a gente pensar nas coisas práticas. Primeiro, preservar a sua saúde mental, porque antes de ser criativo, a gente tem que preservar a nossa saúde mental. Então, gente, algumas dicas que eu acho muito interessante é experimentar ferramentas com as quais você não deixa a sua vida ser invadida, porque assim, eu tive caso de pai de aluno me ligar num sábado de manhã e descobrir... Eu também já tive. Então isso não dá. Cria mecanismos como o Telegram, que você pode se comunicar rápido com o aluno. Não precisa ser aquela troca de e-mail chata, que é uma coisa antiga, que é legal, mas às vezes quando a gente tem que atender muita gente, a troca de e-mail toma muito nosso tempo e nossa energia. Você pode criar um Telegram. No Telegram, que é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, e muito melhor, inclusive, porque você sobe os arquivos lá como nuvem e tudo isso, não pesa no seu celular, você pode omitir o seu número de celular. Então é legal porque você utiliza como se fosse um WhatsApp, eles não têm acesso ao seu número pessoal. Se você trabalha num local, nessa escola que a gente trabalha, a gente tem uma relação legal com os alunos e a gente sabe os limites entre um e outro. Mas em outros lugares a gente sabe que não é essa a realidade. Então você pode usar aplicativos para você ter uma comunicação instantânea, de forma que também você programe horários para você conseguir e dizer para os alunos, eu só respondo e vejo mensagens e tal em tal horário. Você conseguir criar também mecanismos, por exemplo, para otimizar o seu tempo, porque online parece que não, mas ele toma mais tempo que o presencial. Super. Então você criar, por exemplo, recursos que os alunos possam enviar os trabalhos para vocês, às vezes num link ou numa plataforma que você receba toda de uma vez e baixe, não precisa ficar confirmando recebimento de trabalho por trabalho. Eu acho que também pensar nas questões criativas, pensar nos aplicativos que vocês podem ter no celular. Legal. Então tem vários, em artes, por exemplo, tem vários, tem o Daily Art. O Daily Art me apresenta uma obra de arte por dia, conta a história da obra e conta a história do autor. Tem o Google Arts and Culture, que seria o Google Artes e Cultura. Você pode fazer visitas virtuais em museu. Em várias aulas minhas eu falei, gente, pega o celular, quem tiver com o celular vê pelo celular, quem tiver pelo computador pega o celular, vamos fazer a visita virtual. A gente está estudando barroco, pesquisa aí no Google Arts and Culture barroco. Cada um escolhe o museu que quer, 5 minutos de visita livre e depois volta para cá para contar. Pesquisem, então a gente tem que saber usar. TikTok. TikTok é uma rede agora que está aí, bombando e expandindo, e os adolescentes usam, eles usam. Então, por exemplo, nas minhas aulas eu fiz desafios, que são os challenges, porque eu vejo TikTok, eu tenho TikTok, eu me divirto, lá para mim não é rede de conteúdo. Maravilhoso. É uma rede de interação. Amo, só mas, sigo assim, você no TikTok. você vê meus vídeos, você curte. Lá, gente, lá são vídeos bobos, mas lá eu sempre digo, a gente tem que se divertir Mas é também. criativo também, você dá uma vazão para um lado performer, para um lado, né? Eu acho bem legal Isso que eu ia falar. isso. Isso que eu ia falar, que eu acho que primeiro que se divertir é válido e bom, é saudável, é positivo. Segundo, que é um lugar onde as pessoas podem expressar criatividade. E como nossos alunos estão lá, é ótimo, porque a gente está vendo o que eles estão pensando, o que eles estão criando, o que eles estão produzindo. Porque a gente só consegue dar aula quando a gente está falando a linguagem deles. Então, quando eu vou para o TikTok, eu tenho várias ideias para dar minhas aulas. Eu falo, cara, eles estão indo no challenge, então eu vou criar na minha aula o challenge. Eu criei o challenge Minha Vida em Quarentena. Eu falei, você tem que gravar um vídeo de 1 a 3 minutos mostrando nesse dia como é a sua vida em casa, como é o espaço, a sua relação com a casa, como você estuda, como você lê, como você faz isso. E aí eles foram criando vídeos mostrando o mundo deles. Então a gente tem que fazer uso, dialogar com esses aplicativos. A Rafa falou, eu amo TikTok. Qual é o seu, Davi? O meu é @DaviJordano, igual aqui no Instagram. A prof falou, um trabalho que passei de gramática foi utilizado no TikTok. Eles explicaram os fonemas. Então, é ótimo. A Jo falou aqui tudo. Você pode passar um trabalho que eles têm que fazer um challenge, um desafio no TikTok. Porque aí eles estão correlacionando o mundo deles com os nossos aprendizados. Então, eu acho que isso tem a ver também com desconstruir o que a gente planejava para as nossas aulas. É a gente pensar, tá, o que eu tenho agora? Eu tenho um computador, eu tenho um celular, eu tenho alguns sites interessantes, eu tenho alguns aplicativos de comunicação, tenho alguns aplicativos de criação, eu posso usar um aplicativo de mapa mental. Então, a Raquel, por exemplo, ela pode dar uma aula de gramática, de verbos transitivos e intransitivos, e aí ela pode criar no mapa mental uma série de exemplos e os alunos juntos com ela vão preenchendo isso de esse mapa criando mental. junto, eu acho sempre muito bacana, né? Os professores que estão aí assistindo a live, comentem com a gente aí se vocês não sentem isso também.
que quando a gente está criando as coisas, construindo junto com os alunos em sala, seja virtual, seja física, a gente tem um engajamento muito maior do que quando a gente entrega, né? Então, em vez de chegar e projetar um PowerPoint já todo sobre os verbos, por exemplo, a gente vai voltar de férias amanhã, né? Davi e eu estamos voltando de férias no Anália, um dos colégios que a gente trabalha, e aí a gente tem que retomar algumas coisas que a gente conversou com os alunos. É muito mais interessante retomar a partir do que eles lembram, do que a gente trazer uma lista de tudo que a gente viu, por exemplo, né? Então, encontrar na tecnologia ferramentas de construção conjunta, né? E isso volta àquela ideia que o Davi falou do espelho, né? Muito mais do que a gente chegar e pá, impor, é isso, a gente ir se refletindo e construindo o saber juntos, né? O saber junto, exatamente. Por exemplo, uma coisa legal é assim, vamos retomar. Cara, a coisa mais legal de retomar é ver o que ficou guardado na memória deles, porque o que ficou guardado na memória deles é o que eles aprenderam. Então, talvez começar com um aplicativo de escrita compartilhada, exemplo, Trello ou o Google Docs. Então você pode criar um arquivo, dar o link para eles, eles entram no aplicativo onde todo mundo escreve juntos e ali eles vão falando, ó, gente, aqui eu criei as caixinhas onde vocês vão botar o que a gente lembra de conteúdo, o que a gente lembra de tema, o que foi falado. E as pessoas vão escrevendo juntos. Um segredo, eu acho, não só da aula online, mas acho de todas as aulas hoje em dia, é a questão da interação. As pessoas querem interagir, elas querem se sentir participando ativamente. Principalmente a nova geração, eles são muito rápidos, o tempo de atenção deles é menor do que da nossa geração. Eu não acho que a gente tem que ter mérito de julgar e comparar, essa geração, eles são muito menos são desconcentrados. Não, é outro tempo, entender que é outro tempo e que a gente tem que se adequar a esse tempo rápido deles. Então não adianta insistir 10, 15 minutos numa atividade. Às vezes você vai ter que fazer 5 minutos aqui, 5 em outra, às vezes você vai ter que fazer uma mudança de 5 estações numa aula só, porque tem que fluir o ritmo deles. E aí a gente pensar que às vezes a gente planejou uma sequência de estações que tem que mudar, porque no dia que a gente vai dar aula para eles está chovendo, ou está fazendo muito calor, ou eles estão cansados porque eles vieram de uma aula que eles estavam trabalhando muito número. Então eu preparei uma coisa que é muito pesada também, então eu tenho que ir para uma coisa mais soft, mais low, para que eles possam relaxar e depois entrar no que eu vou propondo. Então a gente tem que ser criativo. Uma pessoa botou em literatura... Isso, perfeito. Eu ia ler o comentário da Isa. Ela colocou, em literatura, por exemplo, é interessante colocar o trecho do livro para que os próprios alunos reconheçam as características de um tempo, do que já mastigar o período. Interessante, porque você já coloca ele direto em contato com a arte, com a obra. Muito mais interessante, porque eles vão sentindo dentro do texto, imagino que isso em artes também aconteça, né, Dá? Sim. E principalmente em contraste, né? Então, ó, pensando nesse movimento artístico, como é que a gente pode relacionar esses dois? E aí, criando esses paradigmas da diferença, muito mais do que fazer a lista. Características do barroco, mamamá, né? Exato, exato. Uma coisa legal é experimentar coisas, por exemplo, roda de citação livre, então começar uma aula. Por exemplo, eu quando trabalhei o Sítio do Pica-Pau Amarelo com os alunos do primeiro ano do MED, eu pedi que primeiro eles escolhessem um conto, então cada um escolheu um conto do livro, então eles não tinham que ler a mesma coisa, aí já desconstrói essa narrativa linear aristotélica, né? Permite que cada um escolha o conto que mais se identifique pelo título, ou qualquer critério que seja, pedi que eles criassem uma ilustração para aquele conto, e aí na aula seguinte a gente fez um sarau, eu falei que eles podiam fazer aula do lugar da casa onde eles quisessem, porque desconstrói essa coisa um pouco de na cadeira, na mesa. Então, falei, quem quiser pode fazer na varanda, no tapete, na cozinha. Prepara uma xícara de café chá, todinho, que vocês gostam, e uma comida. E aí, foi legal porque a gente fez uma aula sarau. Aí começou a aula já numa aula diferente, uma aula sarau. Eles iam apresentando o desenho da ilustração e contando o que eles leram. E é possível, por exemplo, também... começar uma aula que cada um lendo uma citação do livro, do conto que vocês leram. Cada um vai trazer a citação que mais gostou e jogar para a roda. Então a gente pode experimentar essas metodologias que desconstroem um pouco essa narrativa aristotélica ou essa lógica linear de início, meio e fim, permitir que o aluno experimente esse conceito de leitura aberta, de obra aberta, né, do Humberto Eco, que é como a gente entrar numa obra, talvez lendo do meio para o final. E a Raquel tem uma coisa muito legal nisso, porque ela tem projetos muito inovadores. Um deles que eu acho muito legal nessa coisa da criatividade é o Instanale. Ela criou um Instagram, uma página no Instagram para os alunos, em que eles vão lendo contos, né, Raquel? Você me
me corrige se eu estiver errado. Na verdade é um Instagram literário, né? Eles ficam me zoando que eu sou blogueirinha aqui no Instagram. Daí eu falei pra eles assim, então a gente vai combinar da seguinte forma, a gente vai ter um Instagram da nossa sala. Será que tem alguns dos meus alunos do nono que fazem isso já desde o ano passado? E aí eles têm que falar do livro que eles estão lendo naquele bimestre. Então, postar story, postar resenha no feed, faz um IGTV, ter que, enfim, agitar o Instagram e fazer um Instagram literário. E funciona, né? Interessante porque eles ficam consumindo esse conteúdo o tempo todo, né? Então, eles estão de olho no Instagram o tempo todo, eles estão de olho nas redes sociais. Então, por que não falar de livro aqui também? Eu, pelo menos, falo de livro aqui todo dia. Então, por que eles não podem também, né? Eu acho maravilhoso. Você teve um projeto também que você fez, que eles criaram um canal no YouTube, e cada um fazia uma resenha falada, como é a resenha do Instagram literário. E que eu acho lindo, porque é uma linguagem que eles usam, eles gostam do Instagram, eles gostam de falar, eles precisam desenvolver a questão da fala. Isso é cada vez mais essencial, porque no Brasil, Raquel, a gente tem essa cultura muito da cultura só letrada escrita. Eu estudei, eu fiz um ano da minha faculdade, eu fiz na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E uma coisa que me chamou muita atenção lá na Argentina é que lá, além das provas escritas e tudo, cada disciplina você tem aula com o professor catedrático, você tem aula com o assistente dele que você escolhe de acordo com o horário que você quer, você faz todos os exames admissionais para você passar na disciplina e, por último, você tem que fazer uma prova oral de 50 minutos em que você é arguído por 2 professores que não te deram aula para ter uma mínima neutralidade. E eles te arguem de tudo da disciplina. Então, lá na Argentina eu aprendi a questão de falar bem. Lá não existe não falar bem. As pessoas falam, Cristina Kirchner, você gostem dela ou não? Eu amo, mas gostem dela ou não? Ninguém pode negar que ela é uma pessoa que fala muito bem. Ela é uma presidente que ela não tem ninguém, ela não tem ghostwriter. Ela chega e fala, improvisa, porque ela tem a cultura de ser advogada, de tudo isso, mas ela é argentina. E os argentinos são treinados a falar em público. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi lá e que eu acho que você desenvolve muito com os seus alunos, a expressão oral. Isso é muito importante, a gente aprender a se comunicar com as palavras. E quando a gente está falando linguagem, quando a gente está falando letras, estudos literários, como é, por exemplo, o caso da área da Raquel, a gente está falando também da linguagem oral, como a gente se apresentar para o mundo. E hoje, no mundo que é muito mais audiovisual e imagético, a gente pode assumir isso também como uma potente forma de expressão. Perfeito. Esse aluno pode ser um grande comunicador. Claro. E é interessante a gente pensar também que a gente está dando aula, né? A gente está em contato com jovens, que muitos deles vão ter profissões que a gente nem imagina, né? Esse universo das profissões pré-definidas já acabou, né? Já passou. Acabou. A gente mesmo, né? Enfim. Eu jamais que imaginava, quando eu era adolescente, que eu ia estar aqui conversando pela internet, no celular. Claro que queria, mas nem sabia que existia. É verdade. Deixa eu ler um pouco os comentários aqui. Sim, tem um xará seu aqui, Davi, que escreveu: sou professor de física, tenho usado o Jamboard do Google como lousa e os alunos ficam em tempo real participando e podendo editar documento. O interesse e a participação têm sido muito mais eficiente. Não conheço esse Jamboard. Eu quero conhecer também. Também já fiquei interessada. Deixa eu anotar, muito legal. Anota. A gente aprende um bando de coisas juntos. Lógico, a ideia é isso. Professores conversando, trocando ideia e experiência. O Davi ainda continuou. Vamos construindo os conceitos juntos. Vou fazendo ilustrações e eles vão ajudando com ideias práticas para aplicar com exemplos do seu próprio mundo, né? Aí fica muito mais concreto. Legal. Muito interessante. Gente, vai dividindo aí com a gente as coisas que vocês fazem de legal, pra gente ir avançando nesse lado de trazer algo um pouco mais criativo, né? E nesse espírito, Davi, queria te perguntar uma coisa. Queria saber como você faz, você, Davi, ser humano, pessoa física, para se manter essa pessoa tão criativa. O que te inspira? Você olha a natureza, você mora no centro de São Paulo, não tem muita natureza aí. Você olha as pessoas, você consome muita arte, você produz bastante em casa, você lê, não sei, o que te deixa sempre assim tão sensível para a criação? Eu acho que pra mim a questão da criação, desde pequeno eu fui muito assim curioso, de querer entender as coisas, aprender, observar e ver. Então eu sempre assim,
Aparece um app novo, eu já baixo para experimentar. Aparece um filme novo, eu não tenho tempo de ver, mas eu já vejo o trailer. Então eu tô sempre assim, uma coisa que eu acho muito legal é estar em contato com pessoas, ideias e experiências. Então conversar com muita gente diferente é muito importante. Conversar com pessoas de diferentes gerações, a pessoa jovem, criança, Adoro até a também. pessoa idosa. Ler um pouquinho de tudo, sabe? Ler desde notícia de jornal até você ler ensaio, sociologia, filosofia, que eu acho muito importante, narrativa, ficção, o que se chama de autoajuda, que eu não gosto muito dessa palavra também. Tudo isso é importante a gente estar entrando em contato com várias ideias. Eu acho que experimentar coisas novas. Eu, por exemplo, na minha casa, eu mudo os móveis o tempo todo de lugar. Então eu me coloco conscientemente no exercício de desconstruir os meus padrões. Porque quando a gente desconstrói um padrão, a gente já cria um novo, não tem como. Gente, Então que eu já dica enjoo. boa! Eu não troco nada de lugar na minha casa. Eu pintei uma Mas parede só nessa quarentena. Ó, troca, Raquel, sabe por quê? Porque quando a gente troca de lugar, o que você faz? Você faz o seu corpo ter uma relação corporal diferente com a sua casa. E aí isso gera sinapses diferentes. É físico mesmo, é científico. Quando você se movimenta diferente pelo seu espaço, você cria outros movimentos de sinapse do seu corpo. E o que você está fazendo? Desabrochando o padrão. Aí você está criando um novo. Aí você vai criar. Passou uma semana, você já criou um novo padrão. O cérebro já conhece aquele caminho. Então você tem que fazer. Então, assim, tem coisas que a gente tem que fazer para trabalhar o que eu chamo de neuróbica, que é a ginástica cerebral. Então é assim, mudar móveis de lugar, às vezes tomar um banho de olhos fechados para você experimentar, às vezes você escovar uma semana do seu dente com a mão esquerda, se você costuma ser com a direita, faz com a esquerda. Se você está acostumado a lavar a louça com uma mão, lava com a outra. Se você está acostumado a falar com Se quebrar um copo, quebrou, né, Davi? Acontece. A vida é assim. Eu já quebrei vários, por isso que eu já só tenho um copo de plástico aqui. Porque quando você é muito criativo, tem esses riscos. Você é muito nervoso e hiperativo. Eu já assumi, no meu terceiro livro eu falo disso, eu sou um ansioso assumido. Eu não tenho problema de ser ansioso, ter muita energia é bom. O que eu faço com muita energia? Eu gasto ela. Se eu acordo de madrugada, eu não fico martirizando, ai, vai dormir, tem que acordar. Não, eu não vou dormir porque eu não tenho como, eu acordei de madrugada. Então eu vou chegar, eu vou dançar, eu vou gastar minha energia de forma produtiva, vou gravar um vídeo, vou gravar um áudio, vou gravar um podcast. Então, assim, para mim a criação, ela tem a ver com o lugar de expressar o que eu estou vivendo. Então, às vezes eu estou no metrô, eu sempre tenho um bloquinho de anotação e também tenho meus bloquinhos no celular. Então, às vezes eu estou indo para um lugar, eu me atraso, mas eu não deixo de anotar minha ideia. Eu paro no metrô e eu falo, ai meu Deus, mas isso eu não posso. Cara, vários textos meus vieram assim do metrô. Então, assim, o que eu acho que é legal do criativo é assim, o processo criativo ele tem fases. A primeira fase é a inspiração. Você tem que ter contato com ideias e pessoas e coisas. Você quer montar algo, um projeto, então estuda tudo que você puder, mas estudo livre é uma disciplina regral. Ou seja, é uma disciplina muito rigor e nenhuma regra. É um conceito da Denise com quem eu trabalho. É muito rigor e nenhuma regra. Muito rigor é todo dia eu tô lá envolvido com aquilo, mas sem regra. Pode ser que um dia eu comece assim, um dia diferente. Pode ser que eu me dê 2 dias de pausa para voltar depois, porque eu preciso relaxar. Então, assim, não ter regras, mas ser disciplinado com não ter regras. Então, desconstruir suas próprias regras. E aí você primeiro tem que estudar as referências, aí você tem que dar um tempo para relaxar, às vezes a inspiração não vem imediata. E, geralmente, comigo é assim, muitas pessoas também, é no caminho de trânsito, quando você está entre um lugar e outro. Agora, porventura, talvez seja no momento que as pessoas vão no supermercado, fazer suas compras, mas... No caminho da sala pro quarto, do quarto pra cozinha. Vai ser assim agora, porque são os nossos caminhos. E tá tudo certo nisso também. E, geralmente, a inspiração, a ideia vem quando você está menos preocupado. E aí, o que eu falo é, registra a ideia, porque de grandes ideias todo mundo tem. Mas o que a gente faz com essas ideias é o que torna a criatividade. Então, eu sempre falo o Salvador Dalí. Por que o Salvador Dalí foi uma pessoa genial? Não é porque ele era simplesmente um surrealista com ideias loucas, além de ser uma pessoa muito doida. Mas é porque ele sabia pegar essa ideia dele, que era muito doida, e materializar através de uma criação, com técnica, ele polia. Se você só tem ideias grandiosas, muita gente tem ideias grandiosas. A questão é o que fazer com essa ideia grandiosa? Às vezes a ideia você não vai usar de imediato. Então, você tem que ter um repertório, guarda suas ideias. Quem quiser, guarda numa caixinha. Eu tenho um bloco de notas no celular e eu deixo lá. Em algum momento eu falei, cara, eu preciso disso, mas eu lembrei que há 3 semanas eu até anotei isso. Pai, vai lá e você Isso usa aquilo. super Então, adianta nos projetos escolares, às vezes, né? Super, A gente pensa numa super. dinâmica, mas não sabe direito. É isso, vem na sua cabeça. Você vê um filme, ou enfim, não sei, participa de alguma coisa, vê aqui na internet, tem uma ideia. Mas você não tem como aplicar aquilo no momento e aí, de repente, passa. Sendo que se você consegue guardar, eventualmente você consegue voltar e tentar aplicar, né? Quando chega esse momento, cria um repertório, como a Andrea falou aqui. Cria o repertório, um repertório eu acho que é próprio.
pensar no repertório próprio. Eu tenho pastinhas no computador que, assim, às vezes eu vejo uma imagem no Instagram, mas essa aqui é a imagem eu nunca mais vou encontrar ela de novo. Então eu printo ela e jogo na minha pasta, que é debate de atualidade. Aí tem uma outra pasta que é PDFs sobre questões raciais, PDFs sobre gêneros, planejamentos criativos para dar aula no dia do não sei o quê, no dia do não sei o quê. Então, eu vou guardando lá numa caixinha minhas ideias. Um dia eu vou usá-las. Estão lá guardadas. Então, o legal é a gente também, assim, a gente tem que desconstruir o conceito de memória acumulativa. Porque na minha geração e na geração da Raquel, a gente vivia com o conceito que era memória acumulativa. Eu tenho que acumular. Tem que então, lembrar de tudo. Tabuada, tudo. Eu tenho que decorar a tabuada, eu tenho que saber de memória, porque senão eu não vou mais encontrar. Hoje em dia, eu não preciso ter uma memória acumulativa, porque eu simplesmente tenho que lembrar algo do que eu preciso lembrar, vou no Google e já me chama. Então a gente tem um outro conceito que é memória rizomática. Eu não preciso ter a memória acumulativa, eu preciso simplesmente lembrar algo daquilo para buscar um rizoma que me puxa a ideia para eu encontrar a fonte do que eu quero. Então eu tenho que ter lembranças, porque a lembrança me faz ter o rizoma. Então é a gente ir para a memória rizomática e assumir, cara, eu não lembro disso, mas eu lembro que eu vi um filme. Cara, eu não lembro do nome do filme, mas era com a Kate Blanchett. Kate Blanchett, mulher louca, nanana. Achei, notas sobre um escândalo. Então a gente vai experimentando de forma criativa como ativar a nossa memória, como se relacionar com as outras pessoas, como estimular o imaginário. Eu acho que essa é uma palavra muito bonita, estimular o imaginário do outro. Sabe uma coisa, Davi, que eu comecei a fazer? Vou até contar para o pessoal aqui, que é novidade. Eu estou aprendendo a tocar um instrumento. Eu vivo com um músico, né? O Dario, enfim, ele não trabalha de música, mas ele é um músico. E ele tem vários instrumentos pela casa e eu decidi que ia aprender ukulele. Já aprendi 3 notas, o Dario me faz treinar todos os dias, porque eu sou muito ruim de ritmo. Eu gosto muito de cantar, sempre cantei desde adolescente, né? Eu tenho toda uma formação na igreja, então sempre cantei na igreja e tal, canto até hoje. Mas nunca toquei, sempre falhei miseravelmente. Tentei vários instrumentos, mas eu adoro música. Então eu falei, vou tentar de novo. A quarentena tá aí mesmo, antes de dormir. Sempre toco uns 20 minutinhos. E é isso vai me deixando mais atenta, porque às vezes é uma coisa diferente que a gente inclui no nosso cotidiano que vai mudando um pouco a nossa visão das coisas, né? Exato, eu acho que é incluir coisas diferentes no nosso cotidiano, daí aprender um instrumento musical. Toca um pouco pra gente. Ai, gente, não vou conseguir, já até me enrolei no fio aqui, a emoção. Ai, Davi, não sei, se der tempo no final eu toco. Tá. Eu também, nessa quarentena, comecei a fazer aula de canto online. Eu falei, cara... eu encontrei uma professora legal, Chara, maravilhosa. E aí eu falei, cara, eu há muito tempo queria aprender, vou me permitir, porque eu preciso aprender uma coisa nova. Então, é a gente aprender. Às vezes é um curso online de desenho que a gente vai fazer. Às vezes é uma aula de canto. Eu sinto muito isso, que aprender ajuda a nos manter criativos. E eu tava até vendo uma discussão no Instagram esses dias que não é aprender uma coisa que necessariamente seja útil. Exato. Né? Pra mim não tem utilidade nenhuma, né? Fala, Dá. Eu trouxe esse livro justamente para esse tema. Eu sabia que em algum momento ia aparecer isso. Você falou para trazer algumas dicas. Uma dessas que eu ia trazer para vocês, esse livro que eu descobri, assim, ao acaso. Eu adoro descobrir coisas ao acaso. Aliás, eu acho que esse é uma questão muito legal. A gente, na biblioteca antiga, tinha a cultura de entrar numa locadora também e caminhar e descobrir um filme, um livro. É verdade. Hoje em dia é tudo pronto, né? Isso é uma coisa que a gente perde a possibilidade de descobrir coisas ao acaso. Descobri esse livro que ele fala, esse Núcio de Ordine, ele fala que... ele fala da utilidade do inútil e da utilidade do inútil. Ele faz essa inversão. E é justamente a gente também buscar aprender coisas despretensiosas, isso que eu ia falar. Essa quarentena, eu já sabia cozinhar, mas eu aprendi a fazer bolo, é uma coisa tão simples que eu não sabia que era simples. Mas me permiti agora, com 30 anos de idade, aprender a fazer bolo, aprender a fazer guacamole. Amo. Também aprendi na quarentena. São coisas a gente trocou várias mensagens no WhatsApp sobre guacamole. Da guacamole, foi. Você falou bata coentro e a gente trocou várias dicas, é verdade. E aí, gente, vocês aprenderam alguma coisa nova aí, assim, à toa, livre, na quarentena? Conta aí pra gente. Davi, a gente tá indo pros minutos finais, não acabou ainda, mas ainda quero te fazer algumas perguntas. Esse é um perfil que fala principalmente de livros, você já trouxe um aí. E eu queria então, Davi, que você contasse pra gente um pouco do seu caminho de leitor. Quando foi que você se tornou... Você gosta de ler, já comentou, né? Mas quando foi que você se tornou leitor? Se você lembra de alguma leitura que te marcou, não necessariamente atual, pode ser do passado, mas pode ser atual também. E eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre o caminho da leitura na construção da sua criatividade.
Aham. Se você permitir, até falar um pouquinho então do meu novo livro, que ele tem um Claro, pouco a ver com claro. isso, que é o Aprendendo a Dizer Não com Afetividade. Vou até deixar aqui o Isso. link para O vocês. Davi, gente, é escritor, para quem não sabe, né? Esse é o livro, o terceiro livro, né, Dá, que você Esse lança. é o quarto. Quarto livro, perdão, que se chama Aprendendo Imagine, a Dizer Não com Afetividade. o E- terceiro tem a ver com o que a gente estava falando da criatividade, que é praticando a criatividade em sua vida. Ah, legal, maravilha. Isso mesmo, verdade. Então, Dá, conta pra gente. Você gosta de ler? Tá. Qual é o papel da É, leitura aí pra você na sua vida? então, aproveitar para falar desse livro porque tem a ver com essa questão da leitura, que é o seguinte: esse aqui é o Aprendendo a Dizer Não com Afetividade. É um livro meu que é todo conceitual e imagético, ele explora uma relação de leitura que é bastante diferenciada, porque é um livro que eu digo que é um livro conceito, é um livro obra de arte. Você vai lendo e nele você vai sendo atravessado por imagens. Em dado momento tem um QR Code que você clica, você vai para um vídeo e volta para o texto. Então eu trabalho na minha vida esse conceito, eu vou trazendo imagens do meu trabalho, e é um livro que fala muito sobre situações de bullying, de opressão, que foram as situações que eu vivi na minha infância. Tá. Então no meu livro eu conto também alguns relatos de que eu nunca tive amigos na escola, desde o CA, que era a antiga classe de alfabetização, até o terceiro ano. Eu fui muito isolado. E por ser muito isolado, eu frequentava muito a biblioteca, porque eu tinha que desaparecer naquela escola. Quando era recreio, eu não queria ser visto sozinho, então eu comia escondido no banheiro da escola, numa privada, para você ter noção. Era uma situação muito triste, ter passado anos da minha vida sem amigos. Então uma coisa que me conectou muito, que me deu muita força, foi a leitura. E nesse livro eu conto até uma história bem legal, que é a proibição que me trouxe a libertação. Ó, é um capítulo em que eu conto a história de quando eu frequentava a biblioteca depois do horário do almoço, que eu estudava numa escola integral, e aí eu ia para a biblioteca e lá, com 14 anos, eu ia descobrindo os autores. Não, desde cedo, mas com 14 anos eu conto essa história interessante, que é quando eu encontrei o exemplar do Nietzsche. E que aí eu fui pegar, eu não entendia nada do que eu estava lendo, mas eu estava adorando o que eu estava lendo. E aí eu fui pedir um empréstimo do exemplar e a bibliotecária disse que eu não podia levar. Aí eu era novo, já não tinha muita habilidade de falar em público, e então eu fiquei nervoso e não sabia questionar ela também. Eu só perguntei por que eu não posso levar. Ela falou: as ideias são muito avançadas para a sua idade. Aquilo me despertou tanto questionamento que tinha algo errado acontecendo, que no dia seguinte eu fui, peguei o livro da biblioteca e levei para casa, sem emprestar, sem nada. Eu simplesmente botei na mochila e levei. E aí eu devorei todos os exemplares do Nietzsche com 14, 15 anos de idade. E aí eu estou contando um exemplo de que eu li também recentemente no livro dessa maravilhosa aqui, que se chama Djamila Ribeiro, e que é uma autora negra, que acho que é importante a gente estar falando disso também, de autoras que estão falando sobre essas questões atuais. Raciais. E ela conta... Uhum. Essas questões que estão aí agora na contemporaneidade. E ela fala numa entrevista da Folha que ela deu que uma coisa que fez ela se tornar uma grande escritora foi o fato dela ter sido muito sozinha na escola, de não ter muitos amigos, de ser excluída, como eu fui. Então eu acho que a leitura, na minha experiência de vida, ela veio como uma possibilidade de encontrar amigos, de encontrar imaginários, porque eu não tinha esses amigos, esses imaginários. Então era uma forma de encontrar minha força interna. E daí não só a leitura como a escrita. Então foi sempre lugares onde eu consegui transmutar essas dores. E tem um livro do passado, esses do Nietzsche, você lembra de É, alguma coisa assim que te os- marcou? O que me marcou muito foi quando eu tive um professor de português, como se eu tivesse você, que eu vejo você fazendo esse tipo de trabalho com os alunos. Eu tive um professor no primeiro ano que se chamava Aristides Alonso Lobo, acho que era esse o nome dele. Maravilhoso, E que ele, nome de personagem. eu lembro desse professor porque a primeira coisa que ele chegou, ele falou assim: aqui vocês não vão fazer prova de gramática nem nada. Aqui a gente vai ficar o ano todo só lendo e discutindo livros. Aí eu falei: gente, que cara louco, que cara louco. Eu me apaixonei por literatura, a gente lia Machado de Assis, a gente lia Luiz José Azevedo, a gente lia todos esses grandes clássicos, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, com 14, 15 anos, e a aula dele literalmente era isso, a prova dele era: reflita o que mais te chamou a atenção na leitura do Macunaíma. Então a gente lia um livro por mês, a gente debatia, as aulas dele eram muito gostosas, porque a gente vinha depois do almoço, a gente fazia uma roda, ele desconstruía aquela coisa das carteiras, criava uma roda, e eu me sentia dentro sempre de um sarau. Foi onde eu aprendia mais a ler e escrever, foi ali com um professor que não estava me ensinando gramática. Não estou falando, gente, que não tem que ensinar gramática, não interpretem errado. Claro. É o que eu estou falando. O que eu estou falando foi que foi um professor que veio com uma força de transgressão e, através da própria experiência de leitura, foi onde eu aprendi melhor a escrever.
Porque escrever é igual cantar, você tem que ouvir bons cantores para você ir afinando o seu ouvido. Escrever também você tem que ir lendo bons livros para você ir entendendo a sua linguagem. Para mim, a escrita é um processo quase mediúnico, assim, eu não tenho muita dificuldade de escrever, sabe? Eu simplesmente preciso de um tempo e um espaço. Às vezes eu paro no café e pá. E é isso, eu acho que a escrita, e eu não estou falando que a escrita é uma coisa dos escritores, todo mundo pode escrever e todo mundo tem essa capacidade. Isso que eu acho mais legal também da gente defender, no meu penúltimo livro eu defendo muito, que a criatividade ela é uma potência de todos os indivíduos, ela é uma potência de expressão, sejam artistas, pessoas de diversas outras áreas, seja você do RH, seja você de uma área administrativa, todos nós podemos desenvolver potenciais criativos, porque a criatividade ela faz parte da nossa essência, ela é um músculo que deve ser desenvolvido. Muitas vezes... Desculpa, pode terminar. Não, perdão, pode falar, pode falar. Eu ia dizer, muitas vezes as pessoas que não têm trabalhos ligados diretamente com criatividade acham que esse assunto não é para elas, né? Exatamente. Eles acham que é uma coisa totalmente fora. E não, às vezes hoje... os professores acabam caindo nisso, né? Esquecem que o trabalho de educação também é um trabalho de muita reinvenção, muita criatividade. Muita. Por isso que eu acho que é uma coisa muito importante, cada vez mais a educação, pensar na capacitação, inclusive pagar os professores para que eles possam estudar mais e para que eles possam ter tempo, para eles desenvolverem o ócio criativo, que o Domenico De Masi fala disso. O ócio criativo é quando a gente integra lazer, estudo, jogo, entretenimento, trabalho, quando é tudo misturado. Eu acho isso muito bonito, porque é justamente quando a gente desenvolve o nosso potencial criativo. Acontece que a gente vive num país com condições diversas, como a gente já sabe, que infelizmente tomam o nosso tempo em excesso. Mas eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que isso traz pra gente um desafio da gente ser mais criativo ainda. E eu acho, na minha visão, eu tenho vários amigos de fora do Brasil, eu acho que o professor brasileiro, na minha visão, é um dos mais criativos do mundo, porque a gente trabalha nas situações mais precárias. Então, a gente tem que ser criativo porque a gente tem que encontrar soluções para as coisas. A gente está vivendo todo dia um desafio novo pelas questões do governo, por tudo isso. Então, eu acho que o professor brasileiro ele é criativo na minha visão, sabe? A gente tem um potencial, porque às vezes a gente se referencia muito o estrangeiro e esquece que a gente está fazendo coisas maravilhosas aqui no nosso país. Perfeito. Dá, vou te fazer uma última pergunta. Levando em conta isso que você contou da sua vida, de você ter sido uma criança que sofreu bullying, que a escola não foi um ambiente sempre acolhedor para você, mas você também contou essa outra história desse professor que te abriu os horizontes. Como foi para você, depois de adulto, voltar para a sala de aula? Para mim, voltar para a sala de aula tem a ver com tentar, e no meu livro eu falo muito disso, né? Tem um manifesto do não, em que eu justamente defendo o discurso da liberdade, do amor. Eu sou muito preocupado que cada aluno seja tomado pelo amor do professor e pelos amores dos outros colegas, que ninguém fique sozinho. Então eu fico muito preocupado de ver se alguém está ali sozinho, se alguém não está exercendo a sua criatividade, a sua liberdade, de tentar incluir, interagir com aquela pessoa. Então, para mim, voltar para a sala de aula tem a ver também com um olhar um pouco psicanalítico. Eu fiz terapia minha vida toda por autoconhecimento, todas que você possa imaginar, terapia holística, cognitiva comportamental, psicanálise. E esse trabalho de autoconhecimento faz muito a gente voltar para a nossa infância quando a gente está dando aula. A gente sempre olha para o aluno, eu lembro muito da minha infância o tempo todo. Então eu sempre penso, o que aquela pessoa está aprendendo? Como é que eu posso inspirar ela? Porque uma coisa que me chamava a atenção, Raquel, tem professores que eu não lembro, mas tem professores que ficaram na minha memória a vida toda. Tem professores que eu lembro entrando com a garrafinha de Coca-Cola, Light. Tem professores que eu lembro de entrando com chazinho, com café, sentando na mesa de um jeito diferente, com uma bolsa diferente, tomando um tempo para pensar. E tem professores que me inspiraram. Então eu busco ser para o meu aluno aquele professor que me inspirou. Eu busco ser para o meu aluno aquele professor um pouco mais transgressivo, um pouco mais ousado, um pouco mais provocador, um pouco mais afetivo. Eu penso em ser aquele professor que quando eu era adolescente eu falava, cara, esse cara é tão legal, Sim. eu adoro a aula dele, eu gosto. Então eu quero levar para a sala de aula essa sensação que eu tive quando eu era aluno. Então eu acho que para mim é um pouco desse exercício. Quando eu me vejo sendo um mau professor, porque a gente não consegue ser maravilhoso sempre, eu penso, mas o que eu posso fazer para voltar a trazer aquela sensação daquele cara que inspira? Eu acho que quando a gente está em sala, não sei, os outros professores que estão aqui acompanhando, contem comigo. Contem para mim, desculpa. Mas a gente sempre tem muito esse reflexo de quando a gente era aluno e como a gente olhava para os professores, né? Eu tenho muito essa sensação. Quando eu comecei a dar aula, especialmente, eu queria muito mudar o mundo.
Era uma meta, assim, muito clara que eu queria fazer grandes diferenças. E eu me frustrei muito na educação quando eu percebi que a gente não faz grandes diferenças. A gente É, faz várias pequenas diferenças é, e não é para é, todo mundo também. Porque para a não é gente pra todo fazer mundo. diferença também, enfim, existem várias outras questões que nem sempre É, o aluno vai estar aberto naquele momento, não é a hora dele, às vezes é, não teve essa conexão com você e tudo bem também, né? Porque eu lembro que eu é, me frustrava muito de não ser a professora da vida de todos os meus alunos. é, E depois eu comecei a é. perceber como isso é autocentrado, na verdade, né? É, muito. Porque é uma autocobrança, e uma coisa que eu aprendi também dando aula é assim, é, terão aqueles que querem aprender. E, assim, no formal, novamente, vem o desafio. No formal, a gente tem alunos que querem, que gostam da disciplina, tem uns que não gostam. Então, assim, você vai estar levando o seu melhor. Porventura, vão ter alguns que você vai estimular mais porque eles gostam, estão mais disponíveis. Então, eu tento dar atenção coletiva. Só que, claro, eu foco também uma atenção maior às vezes quando eu vejo que tem um aluno que gosta de fazer atividades extras. E, às vezes eu levo um livro que eu dou para ele, uma revista cult que eu tô lendo que eu não vou ler mais. Eu levo para aquela aluna de 14 anos que é feminista, que Sim. gosta de falar. Então eu levo lá a revista sobre o feminismo e as diferentes perspectivas de gênero. Quando eu vejo que tem um aluno que se importa mais pela militância LGBTQI+, aí eu falo, que legal, você já conhece, já viu o trabalho do Laerte Coutinho, um cartunista ótimo aqui de São Paulo. Então acho que a gente tem que estimular o coletivo e também estimular os individuais. No caso, quando a pessoa quer, não adianta a gente querer estimular quando a pessoa não está disponível. A gente faz o nosso trabalho e às vezes a gente já está fazendo muito para uma pessoa. Se ela adentrou uma pequena possibilidade de experiência, de ideia, já fique satisfeito. Mas eu acho que é um pouco o que você falou, menos autocobrança, porque e tentar entregar o seu amor para quem quer receber o seu amor. Eu acho isso importante também. A Thaís linda falou aqui, eu Sim, me sinto linda. igualzinho, Nossa colega maravilhosa. maravilhosa, Thaís. Então, Dá, era isso que eu tinha para conversar com você. Nosso horário já está acabando. Ai, meu Deus. Queria agradecer muito que você Gratidão. veio fazer essa primeira das lives de julho. A ideia, então, é ter um professor, uma professora, para conversar aqui comigo sobre educação, sobre diferentes aspectos, né, diferentes experiências, principalmente, e pensar em outras abordagens, enfim, pensar um pouco a educação de forma política, de forma criativa, de forma inovadora, de forma reflexiva, né? Essa é a ideia e eu queria agradecer muito todo mundo que participou aqui com a gente, que mandou mensagem, que interagiu. Sigam o Davi lá no Instagram, então, o seu é @DaviJordano, né? Eu vou botar aqui, tem o meu site Isso. do livro e o Instagram é assim, @Davi Jordano. Eu vou botar aqui também. Põe sim, Dá. Tenho certeza que todo mundo ganha muito de te conhecer. E quero Eu fico agradecer muito muito, honrado. então. Queria que você terminasse mandando um recado aí para essas 13 pessoas que ainda estão aqui com a gente conversando. E no final indicasse um livro. Você já falou de vários, Tá, mas pega um aí que está no seu tá. coração e se despede do pessoal. Tá, eu queria agradecer a Raquel. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim, a Raquel é uma pessoa que eu admiro muito como Também ser te humano, admiro como muito, amigo. mulher e como profissional. Então, muito grato de você estar fazendo esse convite, estar sendo o primeiro convidado dessa Rô, a live Rô tá de aí educação. também. Oi, Rô. Rô, maravilhosa! Nossos colegas todos. Dando essa força pra gente. São lindos. A gente tem uma família muito linda lá na Anália. É verdade. Então, eu queria agradecer e os novos professores, eu digo os que eu não conheço, que estão aqui também. Vou adorar, se quiserem, sigam lá. Eu estou sempre, como a Raquel, também criando meus conteúdos, muito ligados a essa questão de autoconhecimento, criatividade, educação, cultura, inteligência emocional. E o que eu queria indicar para vocês é um livro que mudou minha vida. Não só o livro, como também uma corrente do mundo chamada essencialismo. E também chamada uma corrente minimalismo. No Netflix também tem um filme chamado Minimalismo, que são dois palestrantes que viajam aos Estados Unidos. Quando eu vi esse filme, eu simplesmente, literalmente mudei minha vida. Eu vendi todos os móveis da minha casa e quando eu me mudei para São Paulo, eu tenho o básico, que são as coisas que eu gosto. São os meus puffs dos prazeres, são os meus travesseiros, os meus livros, minha tecnologia. Mas minha casa tem espaço, eu vivo de forma leve. Os livros eu aprendi a ler e dar, me desapego. Então, eu ia dedicar essa leitura, porque acho que cada vez mais a gente está sendo solicitado
solicitado a viver com menos, porque o menos dá pra gente mais leveza, mais espaço, mais possibilidade, inclusive para receber novas ideias. Então a gente tem que, às vezes, também, como a Raquel falou, se desapegar um pouco e deixar fluir. Naturalmente os conhecimentos vão vir, a gente não precisa se relacionar com saber de uma forma rígida, eu tenho que aprender tudo, eu tenho que saber tudo. Não, ser atravessado de forma mais livre e ser tocado pelas coisas. Então essa é um pouco da mensagem que eu queria levar. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Gente, muito obrigada, Davi. Super obrigada. Não vejo a hora de te ver de novo. Também, pessoal. Espero que aconteça em breve. Pessoal, super boa noite. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Enfim, vamos continuar essa conversa. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau, Dá. Tchau, pessoal. Beijo, Raquel. Beijo, pessoal.